Então aqui, nesse conceito, trazendo para o aspecto mais lúdico, né, do conceito de intervenção familiar, em contextos de marginalidade, as dinâmicas das famílias, os valores delas e os fatores de resiliência são, com certeza, encaixáveis numa abordagem biopsicossocial aplicada a famílias, e essas famílias em território de vulnerabilidade. Cada um dos teóricos que a compõem vão trazer uma visão sistêmica, uma visão de contexto sócio-histórico e principalmente realista sobre, como eu disse, o Bronfenbrenner traz o Bronfenbrenner traz uma ideia do desenvolvimento de sistemas através dos contextos da família. O Minuchin tem a estrutura familiar na sua terapia estrutural. O Bowen traz a ideia de uma teoria sistêmica, onde o self familiar ele é diferencial, ele é enxergado de uma forma única. Já o Bordeaux traz o habitat como um capital social e até intelectual dessas estruturas que são reproduzidas de vizinho para vizinho, de família para família. E o Franklin, que tem a logoterapia, que é a coisa do sentido existencial e da resiliência humana. Nós somos militância, nós somos resistência e nós vamos até o fim. Essa proposta é uma proposta muito vaga do sentido prático, porque a permissividade é muito grande, né? Então, integrar neurociência, psicologia sistêmica e sociologia na criminologia, ou seja, nos aspectos de marginalização, que são dois parâmetros diferentes, mas que convivem, tem a ver com essas dinâmicas familiares e os contextos de marginalidade. Aí a gente tem um panorama epidemiológico da vulnerabilidade no Brasil, que são dados bem alarmantes aqui. Por exemplo, segundo o IBGE e a Unicef e o IPEA, milhões de famílias brasileiras são afetadas direta ou indiretamente pela criminalidade, olha só, e pela vulnerabilidade. Isso aqui é um fato, não é uma informação solta, tá? E que deve em algum momento nos preocupar, né? Ou nos deixar alerta sobre isso. Tem taxa de reincidência, tem impacto multigeracional nas estruturas e baixo acesso às redes de suporte. E o modelo biopsicossocial aplicado, ele vem com uma âncora, né? Ele vem com uma forma de desenvolver a salvação. Porque eu tenho o social, eu tenho riscos partilhados, eu tenho um impacto geracional e a marginalidade no centro aqui. Você vê que nos aspectos biológicos você tem também riscos partilhados e uma vulnerabilidade. E dentro da psicológica. Então, é totalmente integrado aqui risco, impacto e vulnerabilidade no contexto da marginalidade. E essa marginalidade, ela tem predisposições biológicas, tem experiências psicológicas traumáticas. Você vê, uma família vê corpos de parentes, né, estirados ao chão, e, como ele disse, parentes que estão armados até os dentes, né, e que infelizmente se perderam no meio desse sistema familiar, que não é simples de ser resolvido, você deve imaginar, e com certeza em contextos sociais muito excludentes. Então, compreender essa tríade aqui, na minha opinião, fundamenta qualquer intervenção terapêutica. Não ausentar aspectos biológicos. Você vê que o aspecto biológico ele não vai só da sua nutrição, do sono ou de algum tipo de atividade física e bem-estar. Ele tem a ver com o básico, que é a estrutura da sociedade no seu âmago de saneamento básico, vamos dizer, né? Você concorda que saneamento básico é uma questão biológica que aflui fortemente para o impacto dessa família que está solta, que está perdida. Mais do que os impactos biológicos, eu queria adentrar nos impactos neurobiológicos dessa violência que é crônica. Tem alteração cerebral e tem consequência comportamental. Não tenha dúvidas de que você tem consequências comportamentais. Aí você tem claramente uma intervenção, como a gente fala, né, neurobiológica. Olha que interessante, deixa eu só puxar aqui. Só trazer aqui para uma. Isso, bem importante. Então você tem alterações cerebrais, uma hiperativação aqui da amígdala,
no sistema límbico, que é um dos fatores que a gente sabe que isso aqui pega bastante, né, para um ser humano, para um indivíduo que está em processo de adoecimento. Ele tem a ativação da amígdala e do sistema límbico, mas ele tem também a redução aqui do volume do córtex pré-frontal. Ele tem desregulação do eixo do estresse, que é o eixo HPA, tem déficit de função executiva e controle de impulsos. Nas consequências comportamentais, você tem uma exposição muito crônica à violência e trauma que modifica essas estruturas. É isso que a gente tem que lembrar. São estruturas responsáveis por antecipar consequências, responsáveis pela regulação emocional, tomadas de decisão, e todas elas aumentam significativamente vulnerabilidade para comportamentos de risco e perpetuação de ciclos violentos. Então, como é que eu vejo hoje famílias que são atingidas ativamente por isso, tá? Eu acredito que, por definição, as famílias que têm membros que participam ou legitimam ou normalizam comportamentos marginais e criminosos, como dessa dinâmica muito mais relacional. Então, as famílias que mais são atingidas são as que têm membros que participam dessa marginalização, né? Uma característica clínica também é padrão antissocial, que é bem comum, e a normalização da violência como um recurso que me parece, pela psicologia social, que é algo normal, tá? Nós somos violentos mesmo, nós resolve, como diz no termo deles, né? Nós resolve na base da bala, nós resolve na base da violência, e nós é isso, né? Para usar um jargão que a turma, que fica mais parecido com a maneira com que eles enxergam essa normalização da violência. Outro fator importante são esses valores distorcidos. Valores distorcidos sobre lei e autoridade, que é um outro ponto, que a polícia que é bandida, ela é injusta porque ela não deixa a gente traficar, ela não deixa a gente aprontar. E claro que tem ainda características clínicas de códigos internos de lealdade ao crime, o que mostra traços de... eu vejo muito isso aqui como traços de obsessão. Tá? O sujeito ele tem a mente já transformada, a cabeça dele está em outro lugar. Os desafios terapêuticos que tem é a resistência à mudança. Não é simples achar que a pessoa vai sair do vício. Ela não vai sair do vício da noite para o dia. Ela é resistente a isso. Há uma desconfiança das instituições, do governo, dos parâmetros, e sem falar também na ambivalência moral. Se tem moral lá, tem aqui também. A gente consegue ter a mesma moral, a gente consegue ser igual para igual. Não importa quem é formado para ser um delegado federal, um juiz, um promotor, ou de repente um assistente social, nós tem razão. É assim que a gente tem assistido, né, nas redes sociais. E esse é um dos riscos de uma ruptura familiar, quando questionado sobre o sistema estabelecido. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz que ele trouxe exatamente isso, né? Ele traz um conceito, imagine a situação. Nós somos a ordem. Nós somos territorialistas, o território é nosso. E o nosso território ninguém toca, ninguém entra, ninguém acessa. É o nosso território. Então, intervenção familiar em contexto de marginalidade tem que considerar que há uma cultura estabelecida. Há um desafio terapêutico gigantesco porque a cabeça do sujeito já não tem esse conceito de ruptura de família estabelecida, mas sempre de uma ruptura familiar. Tá? Então isso aqui para mim fecha muito bem a questão dos desafios que um terapeuta pode ter, né? Resistência à mudança, desconfiança institucional e ambivalência moral e risco de ruptura familiar ao questionar o sistema estabelecido. Se você questionar, é provável que você perca isso. As famílias atingidas passivamente, elas existem. Olha o que aqui diz aí. O luto de quem tem um filho preso ou perdido para o crime é um luto sem corpo, sem ritual, sem permissão social para chorar. Porque o choro vira uma revolta, né? Uma mãe que tentou tanto levar esse menino para a igreja e o menino se enveredou pelo crime, é exatamente por conta do que ele convive lá. Então, essas manifestações de sofrimento têm impactos psicossomáticos ou psicossociais ali. Primeiro que
Na manifestação do sofrimento, se você for observar, o luto ambíguo não reconhecido socialmente. E aí sim, parece que a mãe do bandido não tem direito de chorar. A vergonha, culpa e isolamento comunitário também é uma realidade. Essa mãe, ela, no contexto aqui de uma mãe que chora pelo filho, né? Essa mãe, ela tem vergonha, ela tem culpa, ela tem estagnação, ela acredita que para ela é uma vergonha ter um filho desse e ela não vai se expor. Muitas não fazem isso, né? Acabam que por abandonar o próprio filho, abandonam a própria dor também, vamos dizer dessa forma. O estigma e a discriminação sistêmica é outra realidade, porque existe um estigma, uma mancha, e é vagabundo, merece morrer. Só que para ela é o garoto que ela acolheu no colo, né? É um garoto que, tudo bem que os amigos dele eram terríveis, mas aquele não é sistêmico, aquele é diferente. Ele estava envolvido, mas ele não estava. Ele era, mas não era. Entende o que eu quero falar? É como se ele fosse, mas não fosse da gangue. É, mas não é, digamos assim. Então, tem esse outro fator também, tá? Que é um dos fatores que eu acredito ser um ponto de partida aí, né? Um ponto forte de partida, na verdade. E daí você tem a sobrecarga emocional de mães e de avós que muitas vezes, sem ter tempo de explicar, elas acabam entrando em depressão, estresse, ansiedade, lotando os centros comunitários. Você concorda comigo? Que é uma das coisas que pode trazer consequências graves para a comunidade de um todo, porque você vai ter cada vez mais pessoas depressivas e angustiadas nesse contexto. E olha o impacto psicossocial. O que essas famílias podem vivenciar? Elas vivenciam uma dupla vitimização. Por que eu pus isso aqui? Porque pela perda do ente querido e pelo julgamento social, moralmente, ela não vê mais um futuro ou um destino para os seus outros filhos. Ou seja, um filho é exemplo para outros. Então esse impacto psicológico ele desassiste completamente os pais, né? E desassiste porque os pais também já não acreditam muito no governo, no Estado e por aí vai. Os filhos do tráfico é uma coisa complicada, porque o desenvolvimento em contexto de criminalidade acontece em faixas etárias específicas. Eu quero aqui mostrar para você ter uma ideia como isso é uma grande realidade. Olha o desenvolvimento da criminalidade nas faixas etárias. Na primeira infância, do 0 aos 5 anos, você tem um apego inseguro ou desorganizado devido à instabilidade, o trauma e a ausência de figuras protetoras consistentes. Você tem mães com filho no colo dando entrevista, sim ou não? Aquela clássica cena da mulher cheia de menino ao redor, porque é um clima de instabilidade, ela tem trauma de ausência, logo ela agarra forte. É como se ela tivesse poucos dias e pouco tempo para desenvolver, vamos dizer, essa criança, que parece que logo logo não será dela. Então, muitas mães de filhos de colo, protegendo absurdamente, com aquele apego de sem saber se essa criança vai ficar com ela ou não, sem uma figura paterna presente que vai assistir os papéis familiares. Aí você migra para aquela faixa etária da infância, que 6 a 11 anos a identidade está sendo construída. Só que ela está sendo construída baseada em modelos criminosos, em naturalização dessa violência e no desenvolvimento de uma hipervigilância que acaba muitas vezes estressando essa mulher. A criança começa a ser um passarinho, literalmente, solto no meio daquela comunidade marginalizada, uma comunidade mais criminosa. E esse conceito vem de uma neutralização de violência. Esse desenvolvimento da hipervigilância ele acontece a longo prazo, onde essa mulher viveu para essa infância de 6 a 8 anos desgarrida de uma realidade familiar saudável. Aí você tem a adolescência de 12 a 18 anos, onde cabalmente o recrutamento desses garotos começa. E aí eles buscam um tal de pertencimento, as tatuagens começam a vir, aprender a usar as armas, porque ele tem que pertencer à tribo, e esses comportamentos são extremamente impossíveis por conta de uma coisa muito básica na neurociência, que é a maturidade do córtex pré-frontal, que só começa a partir dos 25 anos. Então essas crianças de 12 a 18
elas estão, ao meu ver, soltas, né? Porque elas não têm hoje maturidade para tomar decisões e nem têm pais, como você viu, que estão ocupados para interagir nesse conceito, ok? Isso aqui marca o grande episódio de perdas desses filhos. Aí o início da vida adulta, esses padrões ou essas janelas críticas para a ruptura do ciclo através de intervenções específicas e de rede de apoio começa a se consolidar. Então nessa hora você começa a perceber que não tem muito mais jeito porque já foi consolidado esses padrões. Ou brechas muito críticas para uma vida terrível, que começou na ambiência desse lugar, né? Eu diria na relação, no relacionamento dessas pessoas. Então, você, como um terapeuta familiar biopsicossocial, precisa saber que existe uma consequência para esses atos. Nós estamos falando de uma prisão, uma fragmentação vinculada. Ou seja, as mães são impactadas, as avós são impactadas, e isso vem como sobrecarga financeira, vem com perda de status social total, sintomas depressivos, como eu disse, ansiedade que não é mais simples, ela é crônica, responsabilidade, inclusive, pelos netos dessas crianças que foram deixadas pelos filhos que são pais, geralmente muito cedo, nas mãos dos avós, que recebem impactos terríveis. Eles são literalmente acionados como cuidadores ou cuidadoras primárias da velhice, nessa velhice, né? Onde não tem nem condições de desfrutar uma velhice, porque agora tem que cuidar dos filhos, né? Os filhos dos filhos do tráfico. Aí tem luto pela perda de projetos de vida, a pessoa está envolvida na ativação de traumas, que são traumas geracionais anteriores. Já cresceu num padrão. Quem é que põe um filho no mundo e espera que esse filho termine atrás das grades? Ou um neto, não é verdade? E isso, para mim, é um dos grandes fatores. Sem falar na parentalidade dos irmãos, o impacto dos irmãos, ó. A precificação que eles fazem em cima disso é enorme, porque você não tem mais aquele padrão comum de irmãos saudáveis. Então, esse ato parental precoce aumenta o risco de um envolvimento criminal dos próprios irmãos que viram seu irmão ser preso ou morto, chacinado. Conflitos de lealdade, identidade familiar extremamente fragmentada. E isso aqui tudo acontece uma cadeia após a outra, cadenciado, né? Então o uso das substâncias psicoativas começa inclusive a envolver os mais jovens também, que vão perpetuando esse ciclo através de uma dopamina completamente desregulada. Isso compromete sistema de recompensa e motivação para a mudança. O sujeito virou dependente. A droga agora é o alimento dele, né? Agora, quais são os fatores que diferenciam as famílias de resiliência, né? Famílias que de fato atuam na resiliência? Quando elas têm autoridade muito afetiva, que é a presença de pessoas na família que vão trazer firmeza combinada com afeto e, obviamente, um incondicional cuidado. Essas pessoas precisam ser cuidadas. Os valores espirituais, sem sombra de dúvida, nas comunidades têm um peso gigantesco. A crença num propósito, num pertencimento comunitário, religioso, em sentido mais de existencialismo, né? As Assembleias de Deus espalhadas por tantos morros desse Brasil e favelas e comunidades cristãs espalhadas, grupos de apoio, as ONGs e tudo isso. Todas essas questões, elas apontam para uma família resiliente, tá? A coesão familiar é outro fator. Você tem rituais, você tem limites claros, uma comunicação muito aberta quando essa família está unida, quando essa família tem positivismo na casa, quando eles são otimistas em relação ao futuro, quando há um pai e uma mãe que conversa, que senta na mesa, que põe claros limites e dá o jogo para saber como funciona. Aí você tem as redes externas, que são conexões de instituições, como eu disse, são mentorias, oportunidades alternativas, iniciativas de governo, de município, do estado, que vão proporcionar a coesão social, né? A adesão social, a forma com que as famílias precisam ter atividades lúdicas de música, de pintura, de esporte e tudo mais que venha a criar senso de comunidade, mas uma comunidade saudável,
não mais aqueles assuntos. Tem uma frase clássica que eu sempre uso, que ocupar uma criança com música, com arte, sabe, com esporte, já metade dos problemas já vai embora, né? Porque você tem uma atividade, professores, por exemplo, terapeutas, têm mais facilidade disso, né? Aqueles que são formados e hoje são terapeutas no INPB, no Instituto Neuropsicobiomedicina. São pessoas que têm mais facilidade de promover a terapia familiar, porque elas são pessoas que têm uma ultra capacidade de inserir nesses contextos. Aí você tem acesso à educação, valorização do conhecimento como via de mobilidade, de transformação social legítima. Não acredito em outra forma de desenvolvimento humano que não seja pela educação, porque a educação ela projeta outros cenários. Tudo bem? Bom, eu tenho princípios e valores neuroprotetores. Qual é a base neurocientífica para isso? É que existem estudos de neuroteologia e psicologia positiva mostrando claramente, olha só, que as crenças espirituais e os valores éticos, eles vão ativar circuitos neurológicos que vão produzir esperança, regulação emocional, gratidão, tudo isso relacionado com o córtex pré-frontal medial, modulação positiva do sistema dopaminérgico, já que a dopamina ela é fundamental na motivação, uma redução de inflamação e estresse, são respostas que o corpo dá aos estímulos, um fortalecimento de conexões pró-sociais e a espiritualidade funcionando como um fator de proteção significativa contra comportamentos autodestrutivos. Comportamento autodestrutivo e antissocial pode sim ser combatido através da teologia aplicada a esse ser humano. A neurocientífica base para isso é larga, é vasta. Nós temos muitas comprovações de que as modulações, a ativação do neocórtex, principalmente redução de resposta inflamatória, está associado à fé, à espiritualidade. Tá? Não poderia deixar de trazer a neuroplasticidade como um fator importante quando associada a um ambiente que é enriquecido hoje. Vimos os problemas, agora nós estamos vendo as intervenções positivas. Por exemplo, o ambiente tóxico que você tem numa comunidade, a ausência de estímulos positivos, como violência, imprevisibilidade, isso tudo vai deixando crônica as disfunções daquela família, né, daquele fator. E aí você precisa ter uma intervenção, que são as terapias de grupo, os vínculos mais seguros, pessoas que se apegam a pessoas, a entidades, experiências que são reparadoras, que vão ativar processos neuroplásticos. Teve um documentário clássico nas favelas do Rio de Janeiro, onde eles faziam imersões com crianças e adolescentes das comunidades de baixa renda, onde eles enfeitavam o lugar. Estamos falando aqui também da importância da ambiência, né? O ambiente enriquecido. Só em eles entrarem num lugar que parece um parque de diversões colorido, já mudava o cenário da favela. E as crianças ficavam impressionadas com aquela ambiência e começavam a modular o cérebro, porque elas estavam em um ambiente enriquecido de pessoas, de coisas, de cores, de artefatos, de situações, que obviamente propositalmente criavam relações muito mais estáveis, um aprendizado com um propósito e obviamente remodelava a circuitaria cerebral e uma circuitaria comportamental. Isso porque nós temos um conceito chamado neuroplasticidade que oferece uma base científica, vamos dizer, para a esperança. O cérebro pode sim reorganizar mesmo após anos de exposição a esses contextos mais adversos, especialmente quando há suporte relacional consistente. Então, esses padrões de neuroplasticidade precisam ser revividos e readaptados à realidade de cada comunidade. Como seria um modelo de intervenção familiar biopsicossocial por parte desse terapeuta sistêmico, né? Como Minuchin traz na sua teoria da terapia sistêmica? Dentro do nosso modelo, nós acreditamos que o acolhimento, a escuta, essa hipótese que entraria aqui como análise contextual
geraria intervenções muito pontualmente estratégicas e ressignificaria esse ambiente, né, essa reconstrução da sociedade. É uma abordagem adaptada do método AEP, tá? Porque nós temos uma metodologia que ela passeia por esse universo, mas ela também se adapta. Eu teria acolhimento empático, estabelecendo um vínculo terapêutico, um vínculo seguro, sem julgamento moral e, claro, sempre reconhecendo a dor, validando a experiência familiar, não as crenças, mas validando a experiência. O que aquela família está vivendo é real, é legítimo, certo? O que ela vive é real, o que ela vive é legítimo. Então, tem que ter isso aqui. No conceito de escuta, temos que ter o que uma família precisa quando ela começa a falar. O que ela mais quer nessa vida? Ela quer ouvir, ela quer ser ouvida, ela quer que você escute para poder mapear as dinâmicas, os padrões, os recursos latentes, as narrativas dominantes daquela família. Precisa ouvir de forma sistêmica, gradual, pausada, pegar palavras-chave no momento da escuta. E, obviamente, essa análise contextual para avaliar fatores biopsicossociais de risco e proteção. E aí sim a gente vai identificar pontos de intervenção muito mais viáveis nessa análise que vão fazer uma diferença cabal no processo, né? Uma diferença muito grande nisso. Aí nós temos também uma intervenção estratégica que vai implementar técnicas específicas e uma ressignificação que vai construir novos sentidos. Espera aí só um pouquinho. Então, nesse conceito de uma intervenção estratégica, eu citaria aqui uma narrativa que pode ser uma narrativa de dar um novo significado. Falar para essas pessoas, que tal se você pudesse ter um novo significado aqui? Um fortalecimento desses vínculos, né? Entre família. Estamos ruins, mas estamos unidos. A situação está difícil, está preta as coisas aqui em casa, está estranha aqui, mas, né, nós temos, como se diz no linguajar, nós temos um fortalecimento entre nós. Então essa dor serviu para nos fortalecer como família. E a ressignificação também, que é claramente uma das questões que as pessoas também procuram, tá? Procuram muito até. Isso aqui é um ponto forte. Construir novo sentido de vida. É o garoto que saiu da comunidade, foi atrás do seu, foi entrar num trabalho e a família dele agora faz parte de uma comunidade cristã ou de um projeto social que mudou a dinâmica daquela família. Trouxe dinheiro, trouxe cura, trouxe dignidade, que isso é um fator bem importante. Algumas técnicas são bem recomendadas, como a terapia sistêmica da família, que fala sobre isso, né? Sobre essa reestruturação dos padrões da comunicação e da reorganização. A hierarquia da família, o fortalecimento das fronteiras, é um modelo do Minuchin que é bem forte em relação à terapia sistêmica familiar. Nós temos também a terapia narrativa, que vai externalizar problemas, desconstruir a narrativa muito dominante, os estigmas de que todo mundo é marginal e essa construção de histórias que são histórias mais alternativas, mesmo que envolvam os temas da resistência e da dignidade, ok? E a logoterapia, que é muito importante também, que busca o sentido da existência, mesmo que em condições adversas, ativar a vontade do significado, segundo Viktor Frankl, a reconstrução do propósito de vida. Tem um conceito chamado EMDR comunitário, que é onde os traumas coletivos e individuais e a redução de sintomatologia pós-traumática acontece. Esse processamento ele restaura o senso de segurança da família e é uma técnica importante que pode ser estudada e aplicada também. E por fim, programas de reinserção, muito importantes, muito necessários, porque nós estamos falando de articular redes de apoio, ser um agente de conexão,
Trabalhar capacitação profissional, inclusive estender uma formação de terapias ou terapeutas para muitas pessoas que têm vocação e interesse, desejo, capacidade, e a mediação com instituições e criação de alternativas concretas de vida, porque de promessas muitos deles já estão cheios, mas pessoas que podem conectar e reinserir essas famílias em contextos mais saudáveis, isso com certeza está faltando. Quais são aí então o papel do terapeuta familiar nessa família, nesse conceito? Uma postura não julgadora, que suspende preconceitos morais, compreende comportamentos, muito importante isso aqui, dentro de contextos relacionais e sociais específicos, né? Além de uma escuta empática e profunda que vai acolher a ambivalência, a dor não dita, as contradições, sem apressar o processo, sem impor uma solução muito externa, muito imposta, né? Radical também. Fortalecer o locus interno, que significa desenvolver o protagonismo daquela pessoa, seja ela como profissional, como artista, como ser humano, estimulando uma tomada de decisão mais autônoma e cultivar um senso de agência pessoal. Aquela pessoa que se autoagencia, aquela família que se resolve, aquela família que se avança, independente de qualquer tipo de visão que tenham sobre ela, ela tem uma visão sobre si, tá? Esse é o locus interno. Muito bom também estudar e se aprofundar nesse conceito. Aí você tem o conceito de ético-política, que vai falar sobre reconhecer os determinantes sociais da saúde mental. Porque não há como a gente dizer que uma família dessa, que vive esses contextos, elas não têm que rever e reaver o que é que os determinantes sociais promovem dentro da família. Então aqui a saúde mental deve ser levada em conta. E a atuação como agente de transformação social. Desculpa. E esse é o principal direito que eles devem ter. Eles devem se sentir defendidos nesse sentido. Eu pus aqui um princípio fundamental disso, que é a humanização do olhar terapêutico, porque olhar humanizado do terapeuta é um pré-requisito para qualquer transformação genuína, principalmente em contextos de marginalidade. Aí depois nós temos as redes de apoio, os CRAS e assistência, que são apoio social e acesso a benefícios. Nós temos os CAPs, CAPs de saúde, atendimento em saúde mental, as escolas, né, educativas, suporte pedagógico, acolhimento, centros educacionais e as organizações religiosas. Teoricamente, a família, que é o núcleo central desse cuidado e dessas intervenções, certamente eles passam por esses 4 núcleos aqui de apoio, tá? Então, sempre que falar de rede de apoio e articulação intersetorial, de forma multidisciplinar, deve-se ativar essas entidades e outras mais que cada região deve ter. Aqui eu deixei um estudo de caso da família Silva, um nome fictício para não expor, mas é um caso real, de uma trajetória de transformação. Tem a situação inicial, onde eu tenho um garoto de 17 anos envolvido com tráfico há 2 anos e a sua mãe, Ana, com depressão grave. A avó materna como cuidadora primária de 3 irmãos menores e pai ausente. Esse é o conceito. Nas primeiras sessões, o acolhimento da dor familiar, a validação das tentativas anteriores, o mapeamento de recursos latentes, identificação de tio paterno como figura de autoridade afetiva potencial, um tio mais presente que está nesse contexto. Você tem uma fase de intervenção, onde a terapia familiar sistêmica vai ressignificar essa narrativa do filho problemático, do jovem em risco social, entrando aí com uma logoterapia individual com o João. Uma articulação com um programa de aprendizagem profissional também pode ser feito, e uma evolução de 12 meses, onde o João começa a se desvincular do tráfico porque está cursando profissionalismo, né? Um curso profissionalizante. Ana retoma o trabalho, a avó com um grupo de apoio no CRAS e a família frequentando comunidade religiosa local. Esse é o grande cenário que nós vemos de famílias que conseguem trazer um pouco de respiro nessa nova fase de vida. Aqui nós temos os fatores de risco versus os fatores de resiliência, onde as dimensões neurobiológica, psicológica, familiar e social se cruzam com fatores espirituais, que é
contemplado dentro da nossa formação. Então nós temos aqui no neurobiológico trauma, fator de resiliência, a neuroplasticidade. É importante estudar com apego aqui, tá? Para a gente não perder como que funciona os prós e os contras dessas etapas. Bom, como terapeuta familiar, ele deve equilibrar essa compaixão com estabilidade de limites. Como você legitima isso? Como você se responsabiliza sem culpabilizar? Você tem a compaixão e a ética de cuidado para isso, que é uma cartela, é um manual para não esquecer a forma de atuação nesses contextos de marginalidade, tá? Isso aqui deve ser lido, decorado, relido, quantas vezes forem necessárias, para que nesse conceito a abordagem biopsicossocial seja uma promotora de justiça dentro dos contextos multifacetados, né, dessa comunidade, com intervenção o mais humanizada possível, porque todos têm acesso a responsabilidades sociais, todos desejam ter, e esse é um dos fatores que a gente não pode esquecer, o nosso compromisso social como terapeutas. Tá? Terapeuta familiar torna-se agente de reconstrução emocional e social. Imagine que você vai chamada para uma grande guerra, onde esse é o seu trabalho. Tentar contribuir para a ruptura desses ciclos de violência, ciclos de vício, de coesão, e através de um cuidado terapêutico qualificado, integrar essa família novamente. Então, como é que o terapeuta familiar pode ser um agente efetivo na reconstrução emocional, psicológica, social, biológico nesses territórios de vulnerabilidade? Como que ele pode manter o alto rigor científico com sensibilidade cultural, com esse compromisso ético-político? Esse é um dos fatores que a gente precisa pensar com carinho. E para isso, estudo, ler as literaturas indicadas, que a gente possa ter uma narrativa, né? Uma forma de atuação que seja coerente e que seja consistente com essa profissão tão digna, terapeuta familiar biopsicossocial, um agente integrativo para as famílias em crise. Ok?